Você chega na IBAB por meio então do MAI, que hoje a gente tem aí o IBAB adulto, né? Mas todos aqueles que chegam e te veem, por exemplo, hoje no dia da nossa gravação, hoje é uma quarta-feira. A gente não sabe quando vai subir isso, mas hoje na gravação é a quarta-feira e daqui a pouquinho, em menos de 2 horas aí, a gente vai ter a celebração do CR, né? Celebrando a Recuperação. E você é conhecida então, Rô, por ser a líder do Celebrando a Recuperação aqui e também do Brasil. Como que foi a sua caminhada com o CR e o seu envolvimento na liderança nacional desse ministério que faz assim muitas vidas serem recuperadas, libertas? Como foi a sua aproximação depois do MAI encaixando no CR? Nossa, eu tô pensando aqui, parece uma sessão de terapia. Tô amando essa Eu tô linkando tantas coisas, sabe? E tô chegando a um denominador comum. Porque olha só que interessante. Foi assim. Eu tinha passado por um divórcio em 2000. Na verdade foi em 93. E aí, no ano de 2000 e pouco, eu fui para os Estados Unidos. Porque aquela igreja americana, Dutch Indonesian, continua sendo uma igreja. Então eu continuei visitando-os. E eu me lembro que alguém falou, Roseni, tem uma igreja que tem um negócio chamado Celebrando Recuperação. Você quer conhecer? Eu falei, quero. Isso foi em 2005, mais ou menos. E eu me lembro, talvez até um pouquinho antes, eu me lembro de ter ido. Eu falei, gente, que ministério maravilhoso. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Falei, tem a cara da IBAB. Porque é um ministério que fala da importância de estar em comunidade, sobre amigos espirituais, irmãos espirituais, prestação de contas e confissão. A IBAB é isso, né? Porque, na verdade, a IBAB é uma igreja que fala do Evangelho. O Evangelho é isso, né? Então, não tive dúvida. É muito interessante, porque é um programa no qual nós nos implicamos com as nossas questões. Mas uma pessoa religiosa ainda tinha todas as minhas questões religiosas. Eu não consegui que era para mim. Eu não consegui. Não, eu preciso disso. Não, a minha igreja precisa disso. Tem gente na minha comunidade que precisa. Boa. Interessante, né? Porque é sempre a história, né? Porque o celebrando é para cada um de nós. Não é para um ou para outro. Mas eu, na minha religiosidade, falei, puxa, né? Minha comunidade precisa. E eu me lembro vindo e falando com o pastor Cláudio, falei para o pastor Ed, e foi muito precioso, porque eles entenderam que era para uma psicóloga cuidar, né? E essa irmã, mulher de Deus, e eles deram, então, essa responsabilidade para ela. Fiquei pensando, puxa, mas eu falei no negócio, né? Porque ser irmã, né? Mas a mesma coisa, né? Que Deus fez comigo minha vida toda, pelo que eu tô vendo. Devo ser muito orgulhosa, gente. Devo ser muito orgulhosa. Aí, queridos, a querida irmã, ela não tinha o tempo para cuidar, né? E aí ela fala, Roseni, você pode fazer tal coisa? Pode fazer tal coisa? Eu falei, puxa, mas agora ficou chato, porque eles deram para ela essa responsabilidade. Aí ela tá passando para mim, eu fui lá, falei, irmãos, olha, a irmã não está conseguindo. Eu falei assim, então faz você mesmo. Essa foi minha entrada triunfal para o celebrado. Eu não fui escolhida. Isso mais ou menos em que ano que começa o CR aqui? Nosso CR começou em 2008, acredito. 2007, 2008. Então, foi assim minha entrada triunfal. Sabe? Eu não fui escolhida. Sobrou para mim. Sobrou para você. Mas você que teve a ideia inicial, foi lá buscar a matriz. Você que foi conhecer. Exato, né? Mas eu também vejo que aqueles anos, acho que foi um ano mais ou menos, em que essa irmã não conseguia fazer, por causa da agenda dela, era uma psicóloga e tudo mais. Aquele ano também foi um ano que Deus forjou o meu caráter, porque quão fiel eu era, porque eu achei o programa divino, era o Evangelho de Cristo de volta às igrejas, sabe? De dar nome, de falar. Então, naquele período em que essa irmã ficou e que eu fiquei, né, assim, ajudando como ajudante, como estagiária, foi um período muito precioso.
Aí, essa irmã... Então, aí, quando ela saiu e eu fiquei, eles falaram, você fica, então fica você mesmo. Foi quando eu fui cuidando de alguns detalhes que eu sabia do programa. Que essa irmã querida nunca tinha tido essa experiência de estar nos Estados Unidos, de ver o programa. Até hoje, nós nos falamos, ela fala, Rosane, você tinha que fazer que você conhecia o negócio, eu não conhecia. E, de uma certa forma, é verdade. Aí foi quando o nosso programa foi também tomando forma. Uma coisa também preciosa na nossa comunidade, que os irmãos sabem, é que nada é divulgado no seu começo, né? Nós semeamos e se vingar, né? Leva assim para o grupo. E o pastor Ed, ele falou assim, olha, agora já é um ministério que a IBAB, alguns anos atrás, que a IBAB nós não temos como não ter. Mas nós começamos bem pequenininho numa sala, nossa primeira reunião foi com 20 pessoas, depois foi aumentando, até nós chegarmos no auditório principal. Agora, a minha... E é o meu coração, é o nosso Celebrando IBAB. Eu amo Celebrando o Brasil, eu agradeço a Deus que tem crescido e o nosso Celebrando... Muitas comunidades no muitas Brasil comunidades tem, né? do Brasil. E muitos deles fazem um estágio aqui, porque é necessário fazer um grupo de passos. Então, e muitos não têm. Então, eles fazem aqui, muitos pastores, muitos líderes, e levam para as suas igrejas. Então, eu diria que nós somos um lugar em que Deus nos dá a graça de sermos esse lugar de expansão. Né? É o Evangelho de Cristo. Celebrando é o Evangelho como era para ser, no sentido de eu dar nome, de eu falar, de eu ser olhada com graça, independente da minha área de recuperação. É o Evangelho de Cristo de volta às nossas igrejas. Rô, é possível, por mais estranha que pareça a ideia, mas é possível que alguém esteja assistindo e não saiba o que é o CR, não saiba o que é o Celebrando a Recuperação. Tá bom. Então, explica para quem chegou na IBAB agora, recente, o que é o CR, como ele funciona, como o Robson falou, hoje é quarta, hoje o dia da nossa gravação é quarta, daqui a pouco começa o CR. E é incrível, é maravilhoso. Toda quarta, faça chuva, faça sol, Natal, Ano Novo, Carnaval, nunca para, né? Sim, Se tem uma instituição que funciona nesse Brasil, chama CR, né? Pode escrever. Imparável, né? Exato. Mas fala pra gente um pouco, então, do que se trata o CR, como ele funciona, quem pode participar. Fala um pouquinho pra gente. Tá bom. Então, o CR é um programa para qualquer pessoa que queira lidar com um trauma emocional, com um mau hábito e talvez com um hábito que já é uma compulsão. Né? Então, eu sempre digo que é para todos nós. Quem é que não tem um mau hábito? Né? Quem não tem um trauma? Né? Nem seja aquela palmadinha, né? Quando nasceu. Então, qualquer uma dessas áreas que eu queira lidar, eu tenho a oportunidade de estar nesse local, né, que nós chamamos CR, e nós dividimos em pequenos grupos. E eu tenho um grupo, por exemplo, de pessoas que querem lidar com a ira, por exemplo. Eu tenho um grupo de pessoas que querem lidar com a compulsão alimentar. Nós temos na nossa comunidade um grupo que está lidando com trauma emocional. Descobri que eu sou adotado. Tá. Nós temos o grupo que lida com a codependência. Né? E quando alguém pergunta, na Bíblia, o que é codependência? É o irmão do filho pródigo. Né? Que ficou bravo porque ele é todo certinho, arrumadinho, e ele não vai para a festa porque ele está bravo com o irmão que bagunçou com tudo. Então, ele é o certinho. Né? E eu diria que esse grupo que é o meu grupo. É a área que eu trabalho, codependência. Então, compulsão sexual, pornografia. Então, eu me encontro com essas pessoas e eu me vejo na fala dessas pessoas. Eu tenho 3 a 5 minutos para falar, né, para falar da minha área. Então, eu vou dando nomes, eu vou nomeando. E conforme eu vou nomeando, eu vou conseguindo me ver. Eu vou conseguindo ver. Eu sempre digo que quando fica tudo anuviado na cabeça, quando a gente não dá nome, então, quando eu nomeio, fica mais claro. E isso, há um tempo atrás, na minha vida religiosa, não era possível dar nome. Né? Você era excluído da igreja, você era excluído, você não... Né? Eu me lembro que um diácono na nossa igreja falava assim, maldito homem que confia no homem, você não vai abrir nada para esse povo de igreja, né? Que absurdo, porque em Atos,
quando o Senhor é assunto ao céu, eles se reuniam em grupos pequenos e falavam deles. Obviamente, cantavam. Então, eu sempre digo que é o Evangelho de Cristo ali, de Atos. Então, o Celebrando é esse lugar em que eu me encontro, tem a primeira parte, que é o louvor, que nós lemos a oração da serenidade, os princípios de Mateus 5, e nós nos dividimos depois. Nós temos uma lição, são 25 lições, e nós dividimos em grupo para lidar com essas questões. Então, é o Evangelho de Cristo de volta às igrejas. E tem as divisões etárias, né? Tem o CR Teen, CR Kids. Sim. Nós temos o de adultos, que é a partir de 18 anos, mas nós temos os teens e nós temos o CR Kids. E é muito precioso porque eu vivi uma situação tão linda. Algumas semanas atrás, a líder me contou que tem oração da serenidade, que a base de Celebrando é: eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo trabalhar as minhas questões. Né? Então, não dá para mudar o outro. Então, fizeram a oração da serenidade com as criancinhas. Nós estamos falando de crianças de, no máximo, 11 anos, 5 a 11 aninhos, que fala: Senhor, me dê a sabedoria, me dê a coragem para mudar o que eu posso, me dê a paciência para lidar, para ficar quietinha com o que eu não posso, e me dê a sabedoria para saber o que eu mudo ou não mudo. Então, terminaram a oração, a professora falou: então, a gente consegue mudar o outro? Que a resposta seria não, né? A menina levantou assim: pode sim. Aí a professora falou: mas como? É só trazer para o CR. Que lindo. Que linda! É só trazer para o CR que a pessoa vai mudar. Eu não sei qual é a mãezinha dessa pessoa, mas... Então, é isso. Legal Temos demais. as faixas etárias e é de fato abençoador. Tem crescido. Eu acabo de vir do congresso do Celebrando Internacional. E tínhamos por volta de 17 nações. Nossa. Tá no mundo todo. Tá no mundo todo. Não é um programa, né? Eu acredito que é um estilo de vida cujo nome é Jesus. Em vez de chamar CR, podia ser Jesus, podia ser o Evangelho de Cristo, sabe? O Evangelho de Cristo. E aqui eu queria também falar uma coisa interessante, é que eu tinha um certo cuidado por ser algo que nasceu nos Estados Unidos. Então, como vocês sabem, acho que deu para perceber que eu amo os Estados Unidos, mas eu sofri muito os 10 anos que eu passei lá, porque os meus valores, né, foram desafiados. Por isso que eu acabei indo para a escola de intercultural e o Fuller. Então, eu falei: puxa, levar um negócio desse, né? Será que esse negócio não é enlatado, americanizado? Exatamente. E a nossa teologia contextual aqui. Isto. Eu pensei: Senhor, esse negócio é de Deus mesmo. E sabe, eu acredito que sim. Eu vejo hoje em dia que é de Deus. Apesar, podia ter nascido no Brasil, na China, mas o Evangelho de Cristo tem em tudo quanto é lugar, não é? Então eu... E abarca a integralidade de quem é o sujeito no mundo, né? Então, todas essas áreas que você mencionou pra gente, o Evangelho tem uma resposta. Amém, Jesus. Eu acredito que se está na nossa comunidade, né, que é uma comunidade que tem uma visão tão ampla, né, é o Evangelho de Cristo, sim. Senão não ficaria. A nossa comunidade é a que tem um Celebrando maior do Brasil. Só tem um Celebrando maior do que o nosso, o Canadá. Mas eu falei pro canadense ficar esperto. Logo. Falei pra líder, olha, fica esperto. Sensacional. Muito bom.